Agora sim. Agora começou a gravar. Agora estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. Em qualquer Acabou de horário que avisar você aqui assistir pra mim que depois. ficar gravada. Tá zerado, só começar. Alan, sua cal tá ruim. Acho que é o Cortou aí, sinal. ó. Bora caminhar, meu povo, escutando vocês. Deve ser o sinal mesmo. Permitir, Natane. Natane, seja bem-vinda. Vamos começar, pessoal? Vamos fazer um bootzinho, fazer uma oração? Bora. Pai, nós te rendemos graça, Pai, porque tu és bom e tu sempre nos ouve. Te agradecemos, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais um dia reunidos, Pai amado. E mais uma oportunidade que as tuas misericórdias se renovaram, Senhor, sobre a nossa vida, Pai amado. Mais um dia, mais uma oportunidade de fazermos as coisas, Senhor, diferentes, Pai amado, de tocar vidas, Pai amado, de transformar, Senhor, destinos, Pai amado. E nós te damos graça por isso, Pai amado. Porque em tudo, Senhor, o Senhor tem nos ouvido, o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, Pai amado. Nós te entregamos, Pai amado, a nossa vida em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bora então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre como matar o perfeccionismo. E dessa vez nós tivemos a oportunidade de escolher, cada um escolher a sua aula que se sentia mais confortável ali. E eu entendo sempre que quando a gente escolhe é aquilo que Deus quer tratar com a gente, né? A gente sempre o tema que a gente mais domina é o que Deus quer tratar com a gente. É sempre. Né? Quem deu essa aula foi o Pasquale de Nápoles, né? Lá direto da Itália. Né? E a aula dele, muito interessante E o interessante de ficar gravado essa mensagem aqui, né, foi um dos primeiros agora, que responsabilidade, né, de toda a nossa turma, o primeiro a ser gravado, que cada vez que é como se fosse, é como a Bíblia, né, cada vez que a gente lê o mesmo versículo, a gente interpreta de uma forma diferente, né, e toca da gente de uma forma totalmente diferente. E eu assisti de novo ontem a aula dele para refrescar, né, ver minhas anotações ali e tal, e ela já falou Eu só comigo também de uma forma estudando, sim. totalmente diferente. Eu já estou estudando. É poderoso, né? Isso que esse movimento que a gente está fazendo, assim, de transbordar, ele é poderoso e como transforma a vida das pessoas, né? E como matar o perfeccionismo, né? É uma coisa que eu tinha um entendimento totalmente diferente do perfeccionismo, né? Eu achava que era tudo aqui, não, eu gosto de ser tudo regradinho, tal. E ali na aula dele, ele falou uma coisa que faz muito sentido, que ele falou que o perfeccionismo, ele é demoníaco, né? Por quê? Porque perfeito só existe um. Perfeito é só Deus, né? É como se fosse o diabo, né? Por que que ele foi expulso do inferno? Porque ele queria ser igual a Deus, ele queria ser perfeito como Deus. E perfeito só existe um, né? E o problema do perfeccionista, ele é o próprio ego da pessoa, né? É o nosso ego, a gente não tá querendo fazer nada melhor para os outros, normalmente, né? Nunca pro outro, é sempre pra gente. A gente tem medo de errar, tem medo de falhar, mas com compromisso com nós mesmos, não é pro outro. A gente sempre pensa, vou fazer o melhor aqui para entregar o melhor para os outros. Não. A gente tenta se sentir na zona de conforto para poder depois transbordar, né? Só que essa hora, o perfeccionismo nunca chega, né? Ele trava de uma certa forma, né? E eu queria parabenizar todos aqui, né? Porque o que foi aprendido, né, Hoje nós estamos. É o 20º dia hoje, né? Estamos quase chegando no final do segundo ciclo, né? E que esse ciclo não se acabe, mas ouvindo cada um aqui, eu tenho certeza que quantos desbloqueios ocorreram, né? De Destravando, quantas pessoas que não nem falavam aqui, só de abrir o microfone, depois já foram dando aula e tal, e a gente aprendeu muito nisso aqui. Eu não consegui participar de todas as aulas, mas foi muito top. Eu comentei já mais de uma vez, e para mim, esse nosso momento, esses nossos 21 dias de pós-IP, cara, foi muito mais clarificante do que os 21 dias com os professores, né? Porque aqui tá todo mundo na busca da mesma coisa. Os professores já alcançaram há muito tempo e já fizeram aquela aula 10 vezes, 20 vezes. E eu entendo que nós fizemos de uma forma genuína assim, e de coração puro, né? De vivenciando aquilo que Deus está transformando no momento, né? Tipo, cada dia cada um abriu aqui, teve dias que tinha e aqui ficou mais dinâmico, por quê? Porque a gente pode abrir, a gente pode interagir, né? Isso aí, cara, não tem preço, assim, para mim foi muito
me desbloqueou bastante em várias áreas, né, de abrir para fazer live, para várias coisas. Vamos seguir aqui já na aula dele. Eu queria perguntar para vocês, assim, ele fez uma pergunta lá que é muito interessante. Quantas vezes nós já deixamos de fazer alguma coisa porque achou que não estava pronto, né? E eu falo, tem coisas que eu tinha deixado de fazer não foi ontem, nem antes de ontem, fazia anos que tinha pessoas esperando abrir a boca para ouvir uma palavra, né? Aquilo que a gente carrega é muito importante, né? Para nós, às vezes, é o nosso dia a dia, coisa assim, mas cada um de nós que tem uma sementinha importante que se só abrir a boca de falar daquilo que está vivendo, já vai transformar a vida de uma pessoa, né? Eu comecei a fazer as lives, fazer live não, fiz uns vídeos gravados ali, né? Depois eu vou mudar a estratégia. Cara, o que veio de mensagens, assim, cara, eu tava precisando dessa mensagem, transformou minha vida. O que gente de problemática veio para minha volta, não tá na história. Pedir conselho, então, e era uma coisa que essas pessoas estavam sofrendo, né? Lá na Bíblia diz, né? É Romanos 8:19, acho que é, né? A ardente expectativa da criação aguarda, como é que é? A manifestação dos filhos. Nós somos os filhos. E essa criação, ela geme, ela, ela anseia pela nossa palavra. Porque às vezes só a nossa. Pode ser que seja a única oportunidade de ouvir falar do amor de Jesus é através da nossa vida, né? Tem pessoas que nunca vão entrar, vão ter um contato com uma igreja, ou vão parar para ouvir alguma pessoa que eles não se identificam. E a nossa pessoa, de onde eles menos esperam, vai vir o tiro certeiro no coração, né? Então, essa pergunta mexeu muito comigo, né? Porque quanta coisa a gente já deixa, tipo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e vai. E junto com o perfeccionismo vem outro mal muito grande que é o ficar protelando, né? Que é o. Como é que é? Fugiu a palavra agora. A gente vai deixando para outro dia, como é que é? Ou fugiu a palavra? Procrastinação. Procrastinação. Uma coisa puxa a outra. Um abismo puxa outro abismo, né? A gente acha que quer estar perfeito e tá com muita imperfeição, né? A gente se torna egoísta, a gente trava várias coisas na nossa vida, né? Quem aqui já fez live e já se posicionou, conseguiu já a partir do IP fazer? Bastante gente, né? Show de bola. E o conselho que eu deixo para quem não fez ainda, só faz. Mesmo que seja para convida um amigo só para conversar. Um amigo de. Não conversa com um amigo há muitos anos. Só abre a live e só fala. Só abre a boca. Deus está esperando só abrir a boca. Nada demais. Né? Não importa o que vai ser, né? Lá na aula ele falou que o perfeccionismo, ele é um medo vestido de terno, né? A pessoa tem um medo, só que ela bota uma roupinha bonita e fala assim, não, eu sou perfeccionista, se não for, quando tiver tudo pronto, eu não vou começar. Mas a gente matar o perfeccionismo não é a gente não ter medo, a gente é ir com medo mesmo. É a gente ser sincero com nós mesmos, né? Tipo, eu tenho medo, mas eu vou enfrentar meu medo, né? O corajoso não é o que não tem medo, e sim aquele que enfrenta seus medos, né? É muito... Isso aí, cara, isso aí foi, assim, explodiu a minha cabeça, né? E não é ser exigente, né? A gente o perfeccionista, ele não é exigente, ele não tá esperando o melhor, ele tá sempre preocupado com a opinião do próximo, ele tá preso naquilo ali. Porque lá no IP a gente aprendeu, né? Tipo, como é que eu vou como é que eu vou zerar a opinião que as pessoas têm sobre a minha vida? O impacto que vai ter em mim, zerando da mesma forma o elogio, né? Porque a gente tem facilidade de receber um elogio, foi top, tal, 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 e a gente tem problema em receber um feedback que não é tão agradável para o nosso ego, né? E esse aí também para mim foi uma chave que virou muito grande, tipo assim, porque se eu não me importo com questionamento, eu não posso me preocupar também com elogio, né? Tem naquele livro que eu tinha comentado na outra aula que a gente fez, o Mais Esperto que o Diabo, ele é uma artimanha do diabo também, né? Massagear o nosso ego para conquistar, para nos alienar o elogio, né? E às vezes a gente acha assim, tô voando, nada me para, tal, tal, tal. Aí quando recebe uma crítica, a gente murcha. Por quê? Porque a gente se importa com o elogio, né? Se a gente se importa com o elogio, a gente se importa com a crítica.
E já tinha perguntado quantas pessoas estão esperando pela nossa coragem, né? Cara, é visível. Quantas pessoas eu acompanhando ali, agora tô vendo aqui o Rafael. Cara, ele abriu as pílulas da felicidade. Quantas pessoas, quantos feedback tu já recebeu daquela pílula da felicidade ali? Quantas vidas já transformou no dia? Só por uma palavra simples, querida, um minuto, não sei, não lembro ali exatamente quanto tempo. É 1 minutinho e 30 segundos. É falar, isso a gente tá falando no digital, né? Mas no dia a dia, às vezes, é um sorriso, né? Eu falo muito Rafael porque a felicidade dele contagia, né? O sorriso, diz que botou as facetas, e as facetas chegam já brilhando, né? E aquilo ali já quebra qualquer gelo, né? E aquilo ali já te dá uma abertura para te falar, né? O que a pessoa quer falar. Ele até comentou ali que ele botou um áudio ali que mandou pro amigo dele da sinceridade, né? Cara, aquele amigo dele precisa, se ele deu aquela abertura, se ele deu abertura de sinceridade para abrir o coração, aí tem que lascar o pau. Eu tenho amigos que é assim também, cara. O cara vem para me pedir uma ajuda e fala assim: bah, eu acho que a gente tem intimidade para falar isso. Eu falo: ah, a gente tem intimidade para falar disso, então deixa eu sentar aí que eu vou te falar, então. Vamos ter intimidade. E aí, ó, o pau pega. Essa é esse posicionamento que tem que nos ter, né? Nós temos que ter, né? O lá na sabe que tocou muito na minha vida nos últimos dias foi a questão lá tem aquele louvor até que foi o Pablo que ajudou a criar, que é o Sinto Fluir, né? Exatamente. Aí depois eu sou da igreja Mevã, não sei se conhece, do pastor Luiz Hermínio. Não sei se alguém falou. E aí teve uma convenção agora aqui em Santa Catarina, Itajaí. E qual era o tema da convenção? Fluir. E eu tava me sentindo mesmo como um rio, represando aquilo, né? E lá a gente aprendeu, né? Tipo, a deixar de ser represa e deixar o rio fluir. Cara, Deus, a gente não precisa fazer nada, 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 nada. É só fluir. A gente não precisa fazer nenhuma obra gigante. É só fluir. Só não represar, né? Aquilo que Deus colocou na nossa vida. E às vezes a nossa dificuldade, os problemas que nós passamos na vida, com certeza é para ajudar outras pessoas. Né? Uma vez eu recebi uma palavra que era que o meu ministério era trabalhar com pessoas difíceis. O que chega de gente difícil na minha vida, às vezes chega a cansar e eu penso assim, não, para isso que eu fui chamado. Né? Se Deus me preparou para isso, é para isso que eu fui chamado. Né? Quantas pessoas eu posso destravar? Quantas pessoas vivem alienadas, né? A gente não consegue entender, né? Às vezes eles olham pra gente e nos acham louco. A gente olha pra eles e a gente acha que eles estão mortos. Né? Quando não passa na cabeça assim, o cara, tio, eu acho que você tá doente, não sei. Eu comecei a fazer vídeos, caras assim, você tá estudando para ser pastor, é coaching, é tal, tal, tal. Eu falei, cara, não, eu tô só cumprindo o propósito natural que Deus colocou. Deus botou pregai a todos, né? Ele diz ali aqui, ó, até tinha guardado que eu usei esses dias, cara, lá em, cadê aqui? Efésios 2:10 diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A gente foi preparado para isso, a gente foi feito para isso. E não sou eu, nem você, é todos nós temos que deixar fluir, né? E depois lá em Marcos 16 diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes a gente fica numa crise de identidades sem saber, muitas pessoas morrem tentando entender qual é o seu propósito na Terra. O propósito é esse, é transbordar e transformar a vida das pessoas. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal. Então, tem alguém aceitando aí? E Deus usa quem está disponível, não quem é impecável, né? A gente olha para os discípulos. Se qualquer um de nós aqui fosse escolher os discípulos, alguém escolheria aqueles currículos? Escolheria aquele perfil? Nem a pau. Né? Ele comentou até na aula lá que depois de um certo tempo, né, com o sistema do Pablo, o Nésio e mais alguns falaram assim, a partir de agora vão começar a contratar pelo currículo. E o Pablo falou para eles, não, mas vamos ver o currículo de vocês, traz o currículo de vocês. Ninguém tinha nada a entregar. Ninguém tinha, um era instalador de ar-condicionado, o outro era adestrador de cachorro, e os caras estão voando hoje. E não é com o que eles faziam, é com o que eles carregavam. Né? A gente se limita muito naquilo que a gente... toda a vida eu trabalhei em tal coisa, a gente acha que a gente se entende só daquilo ali, não. Nós somos um rio transbordante. Podemos transbordar na vida. E Deus, assim, ó, e quando a gente está disposto, Deus usa nas coisas que a gente menos espera. Né? A gente flui em coisas que a gente menos vai esperar. Né? Eu tô olhando agora para a Tássia.
Tu imaginava que o que tu hoje, o que tu sonhou pra ti é o que tu tá fazendo hoje? Sonhava estar em outro país? Era isso aí que tu sonhava? Não é. É deixar fluir. É deixar Deus te levar onde quer te levar, né? Claro, as nossas atitudes nos fazem chegar, né? Mas os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. A gente nunca. Quando eu morava com meus pais, meu sonho era morar em apartamento. Aí quando eu casei, fui morar no apartamento, eu sabia que eu não gosto. Eu vi que eu não queria morar em apartamento. Aí comprei uma casa, tive os filhos, comprei uma casa. Depois a vida ficou tão corrida que eu vi que eu tinha que voltar para um apartamento. Então a gente nunca sabe o que a gente quer, a gente só tem que andar. Só fazer, né? Não podemos paralisar, né? Eu falei assim, não, só vou me mudar quando for. Tem que ser uma suíte, tem que ser uma cobertura, tal. Vai indo, vai caminhando e Deus vai aperfeiçoando no caminho. Né? E a gente se limita muito por isso. Nós devemos fazer com esse. A gente confunde muito, né? Tipo, o perfeccionismo, ele quer fazer no melhor cenário. Mas qual é o melhor cenário? Né? Agora eu vi que entrou o Stefan ali. Cara, na pandemia eu comecei a mexer na bolsa de valores. Cara, o melhor cenário, o que é? É comprar na baixa mais baixa e vender na alta mais alta. E como é que se sabe qual é a baixa mais baixa e qual é a alta? Não existe. Não tem como saber. Né? É um jogo, é uma aposta. Nossa vida é um jogo. Não existe cenário perfeito. Inclusive, eu mais prosperei, estava pensando isso ontem, eu mais prosperei e fiz os melhores negócios que eu fiz era quando os momentos não estavam favoráveis. Humanamente era impossível. Quantas pessoas aqui eu já vi vocês que foram para o IP e não era o momento do investimento, não tinha como fazer, né? Não era uma programação, ó, tô me programando, daqui um ano eu vou no IP, não, surgiu, queimou no coração e foi, e tá pagando até hoje, coisa assim. Cara, não é no melhor cenário, não é no cenário favorável, e sim a gente fazer o nosso melhor, fazer com excelência, né? Também o contrário, matar o perfeccionismo, não é fazer de qualquer jeito, é fazer o nosso melhor, o meu melhor hoje pode ter limitações, ele pode ser limitado, pode ser chegar a 5 km por hora, o meu melhor amanhã vai ser 7, depois vai ser 10, depois eu vou ter constância, depois eu vou correr 5 km em constância, daqui a pouco é 20 km, daqui a pouco não para mais, mas tem que começar caminhando, né? Mas que nunca nos nunca nos impeça de agir, né? Que nunca nos paralise, né? E cara, eu sou um cara assim, ó, esse tema fala muito comigo, que eu luto todos os dias com perfeccionismo. Só que eu já consegui destravar isso aí, cara, muito. Assim, ó, eu acredito que já destravei muito, e muito pra mim já é 10% e já mudou minha vida totalmente. Mudar o perfeccionismo era assim, cara, eu não podia. Aí também tem umas coisas de toque, né? Tu olhar uma coisinha tá meio tortinha assim, eu já. Me incomodava, parecia na casa de qualquer pessoa. Daqui a pouco eu levantava, passava lá e dava uns barrãozinhos só pra poder ficar em paz, né? Só que na nossa vida, se a gente trouxer pra tudo isso aí, a gente paralisa. Porque não existe. O único perfeito é Deus. Só se a gente parar e passar o dia inteiro adorando a Deus. E a vida acontece fora disso. A gente tem que conviver com pessoas, vai ter ambientes que não são perfeitos, aí a gente tem que tirar leite de pedra. Temos que lascar, né? E aqui ele falou a questão das oportunidades, né? Às vezes a gente acha assim, ó, eu não tenho condições de viajar, tá? Eu não posso fazer o meu sonho fazer uma viagem internacional, mas eu não tenho recurso agora. Olhando a olhos humanos, eu não tenho. Aí o cara não tem um passaporte, ele comentou do passaporte lá. Ainda bem que na aula, essa nossa aula foi dia 30 de maio. Tirar leite de pedra. Exatamente. Naquela aula, eu tinha tomado uns dias antes, meu aniversário foi dia 27 de maio. Qual foi o meu presente de aniversário para mim e para minha família? Eu falei, eu não gosto de fazer festa assim. Fui lá e, na mesma noite, assim, ó, no meu aniversário, meu presente é fazer meus passaportes. Entrei ali no site da Receita, tal, já gerei os negócios, paguei, já marquei para sexta-feira. Acho que dia 30, no dia da aula, foi o dia que eu fui fazer o passaporte. Porque eu falei, cara, eu quero, meu sonho é fazer uma viagem internacional. Se eu ganhar uma viagem hoje, eu não tenho condições de fazer porque eu não tenho passaporte. A gente não tá. Tem mais um ano de aniversário aí, de 27 de maio. Show. Eu gosto do 7. Nascimento dos filhos, eu escolhi tudo. Um é de 17, outro é 27. Eu sou 27 também. É tudo 7. É o número da perfeição. Então, assim, se a gente, tem coisas que nos paralisam, mesmo que a gente for ganhar, a gente não tá preparado, né? O passaporte mesmo é o principal. Para poder viajar para qualquer lugar, tu tem que ter um passaporte. E aquilo ali mexeu muito comigo. Ainda bem que eu já tinha. No dia eu falei, ó, isso aí eu já tirei. Eu não preciso.
Tenho dinheiro para comprar passagem para fazer o passaporte. O passaporte é mais barato que a passagem. Tô pronto. Se alguém quiser me chamar aí para algum país aí, pagar tudo, eu tô pronto. Estamos pronto, né? E ele comentou na aula assim, se eu chamar algum de vocês aí hoje para vir aqui para a Itália me ajudar, quem pode, né? E às vezes a gente se limita isso aí. Eu já preparei. O passaporte vale 10 anos. Em 10 anos eu não vou conseguir viajar. Só se eu for muito medíocre. Não tem como. Depois de ter, eu tô louco para aqui, ó. Carimbar, encher aquilo ali de carimbo. Né? E assim vai ser. Né? E ele fala lá em 2 Coríntios 12:9 que diz, né? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Às vezes a gente acha que para fazer alguma coisa a gente tem que estar forte. Mas quando a gente está fraco e a gente reconhece o senhorio de Deus na nossa vida, ele nos dá, ele nos capacita, né? É na nossa fraqueza, quando a gente deixa o nosso, o que eu entendo como fraqueza? Quando a gente deixa o nosso ego, o nosso eu, a gente entende que eu não consigo, mas eu sei quem consegue. Eu sei com quem eu consigo, né? Eu falo muito, Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas não temam, pois eu venci o mundo. Ele já deu o exemplo que ele venceu. Então eu falo, eu passo agora por qualquer problema. Por quê? Porque eu sei que ele está do meu lado de mão dada comigo sempre. E ele já passou por aquilo ali. Quando uma pessoa já conhece o trajeto, é muito mais fácil, né? Vai lá, o Rafael vai correr lá, não se sente mais confortável no percurso que alguém foi, que alguém já estava, o instrutor tem experiência, é mais tranquilo, o cara já passou por aquilo ali. Um tempo atrás eu fui com toda a família numa expedição de carro que atravessou aqui a maior praia da América Latina, que é o Cassino, Praia do Cassino, aqui no extremo, aqui no sul. E é um lugar, é deserto, assim, é 230 quilômetros de carro pela beira da água. Tipo assim, se a maré sobe, tu perdeu o carro, é tenso, assim, não é um ambiente favorável. Mas aquilo ali, que o Pablo fala das experiências, aquilo ali minha mente fez assim, ó, pum, cresceu muito, mas o que te deu a confiança? Tinha instrutores que já tinham feito aquilo várias vezes, tinha equipe, tinha alguém que se atolasse, tinha alguém para puxar, tal. E assim é Deus na nossa vida. Ele tá ali sempre, sempre. Ele só não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. O que a gente pode fazer, ele deixa a gente fazer, porque é treinamento, né? É a mesma coisa dos nossos filhos. Se nós quisermos criar filhos independentes, tem que deixar se ferrar. Eu falo aqui, o bullying, eu não espero o bullying dos meus filhos na escola, é em casa. Eu faço em casa, por quê? Porque eles estão preparados para não ficar de mimimi aqui. Na minha casa não tem mimimi. O bullying quem faz sou eu. Para criar identidades fortes, para eles saberem quem eles são. Né? E ele fala assim, ó, quem espera ficar perfeito para se mover, já decidiu morrer enterrado vivo. Né? A pessoa já morreu, já tá sem propósito, sem sentido na vida, só tá esperando só levar o corpo. E muitas pessoas a gente vê isso, né? Tipo, cara, não, tô esperando, vai chegar a hora, quando chegar tal, quando acontecer isso, pede. É interessante pedir sinal para Deus, mas 10 sinal, 20 sinal, né? E todas as coisas já foram liberadas, né? O homem já foi criado, é só nós termos a identidade formada que a gente já sabe. Deus já nos criou para isso, né? Todas as coisas foram liberadas. Ele já disse que quem foi criado para dominar sobre todas as coisas. A gente não precisa esperar, será? Não, não, é com certeza, ele já disse, o pai já disse, é para fazer. Aqui mesmo, olha o nosso grupo. Quantas pessoas tinham no IP, mais ou menos? Eu calculo, mais de 200, pessoalmente. Alguém chuta esse número, não? 500, mais de 500. 500, é muita gente, né? 500. E aí foi filtrando, tipo, ó, de 500, quando a gente foi fazer o pós-IP com os professores, a média ali era 50 e poucas pessoas, 10%. Hoje nós estamos aqui em 9 pessoas. Então vai se filtrando. Hoje aqui nós já temos um nosso ecossistema. Ao natural nós criamos um ecossistema. Quantas pessoas têm habilidades diferentes aí que pode agregar? Se a gente abrir uma live todos os dias aqui, todo mundo aqui, se conseguisse fazer todo mundo junto, quanta pessoa transformaria com o nosso ecossistema? Né? Nós estamos aqui tem pessoas de todos os cantos do Brasil e do mundo. Qual é a chance de acontecer isso aqui antigamente? Olha a oportunidade que a era digital nos traz, né? Nós vamos lá, pessoal da Austrália, do Japão, a Tássia é Portugal, né? Portugal.
Tem mais alguém de fora aí? Então, assim, ó, olha a oportunidade que nós temos. Olha se esse ambiente não é favorável para o perfeccionista, eu não sei qual que é, né? E, e quando o Pablo nos falou, tipo, anotem tudo e para transbordar na vida das outras pessoas, pode usar o mesmo método IP. Bota o nome de vocês e faça. A gente pode usar o que é pronto. O perfeccionista luta muito, não, porque eu tenho que ser autêntico, tem que ser uma coisa minha. Não, tio, o que tu recebeu, você passa. Mesmo que seja a mesma coisa que eu ouvi. Às vezes tu não tem que falar, manda um vídeo. Manda um vídeo da pessoa falando, né? Tu já vai transformar a vida da pessoa. Às vezes a gente fica assim, né? Tipo, não, eu quero eu ter todo o conhecimento. Não, pega o que já tá pronto. Depois tu vai. Tu acha que o Pablo lá no início ele não pegou o material de alguém? Tu acha que ele criou do zero? Caiu assim, pum. Ele pegou o maior livro de referência é a Bíblia. Quantos louvores a gente diz, que louvor fundo, profundo. Daqui a pouco a gente tá olhando o versículo lá. Tá aqui. Qualquer um podia ter feito a música. Não fez porque não tirou, não teve não teve a intimidade suficiente, não teve a sensibilidade suficiente. Agora vai lá falar, faz uma música e estoura a música. Só que a Bíblia tem mais de 2000 anos. Quantos versículos são inspirados na Bíblia? Ali escrito tal quanto, né? Então a gente tem que desbloquear disso aí. Tipo assim, a minha esposa mesmo, era arte finalista, né? A gente tinha uma gráfica, ela era arte finalista, fazia as artes lá. Hoje tem outros nomes, né? Cara, ela pensa uma coisa que endoecia ela, alguém fazer uma arte no Canva. Ela mas tá usando Canva, tá cobrando da pessoa e tá fazendo no Canva. Eu falei, mas por que ele vai passar um trabalho lá no CorelDRAW fazendo isso, tal, se já tem aquilo pronto, tá mastigado, é só fazer, né? Isso é um bloqueio. Mas isso não é profissionalismo, porque tá fazendo no Canva. Hoje a maioria das pessoas nem sabe o que é outro CorelDRAW, as coisas foram morrendo. Por quê? Porque hoje o momento é o Canva, né? Transformou as coisas. Aí eu vou me achar indigno porque eu tô usando uma coisa que já tá pronta? Não. O que importa é o que eu carrego, não é a forma que eu vou transmitir, ou as bases de conhecimento, só dá mérito aquilo, né? Não posso, eu criei, aí já vão estar mentindo, né? Mas, cara, pega ali, quantas vezes eu abençoo as pessoas com um livro, né? O livro é muito bom e Deus tocou no meu coração, vai transformar a vida daquela pessoa. Eu dou uns insightzinhos pra pessoa daquele livro, eu falei, cara, lê que vai transformar a tua vida. É exatamente assim que a gente transborda. A gente acha que tem que estar no melhor cenário, tem que estar pronto, tem que ter uma oratória perfeita, tem que gravar um vídeo. Não, a gente pode ser de várias formas. Deus pode nos usar de várias formas. Eu mesmo participo da igreja. Há muitos anos eu sou batizado, acho que 15 anos. Já preguei, já fiz várias coisas, mas o meu chamar, eu entendo assim que coisa é para manter a obra, tipo, financiar algum projeto, alguma coisa assim, tal. Eu não tô, meu sonho não é estar lá em cima do altar, tal. Eu transformo as pessoas nos pequenos grupos. Eu não, eu não sou para grandes multidões. Eu tenho que entender o meu propósito, entendeu? Eu ganho, eu conquisto as pessoas, eu falo do amor de Jesus para as pessoas no individual. Porque às vezes as pessoas acham, não, todo mundo foi. Por isso que existe pastores, existe várias coisas. Cada um tem que cumprir o seu chamado, né? Aí não é porque eu não tenho uma oratória boa que eu não vou falar do amor de Jesus. E ele fala de qualquer jeito, fala com a tua vida, né? A Bíblia fala, né? Tipo, pregue o evangelho todo tempo, se necessário, use palavras. Nós somos, um- nós somos um testemunho vivo, né? A gente não precisa falar. Né? E pode ter certeza, a nossa vida vai curar muitas pessoas. A nossa vida não precisa. Só aquilo que a gente já passou, as vitórias que a gente já teve e as derrotas que nós tivemos, vai curar outras pessoas. Né? Bom, tô cuidando do tempo aqui para não passar. O nosso bloqueio vai desbloquear outras pessoas. Cara, eu voltei do IP querendo desbloquear todo mundo, identificando, caçando bloqueio, né? Cara, isso aí é bloqueio de tal coisa, bloqueio de tal coisa. E, claro, nos primeiros dias mais intenso. Porque tu tá aquilo ali, tá no fervilhão, então por isso, cara, isso que o Rafael fez ali de voltar no IP, eu no próximo agora eu vou. A gente tem que estar mergulhado, é que nem o Espírito Santo. Não sei se eu já tinha comentado isso aqui. Tipo, dois alunos e um mestre, né? Os alunos perguntaram pro mestre, como ser cheio do Espírito Santo? O mestre pegou e deu não sei como é que fala na região de vocês ali, um coador, não sei o que, aqui é um coador, que é para coar. O que seria aí para vocês? Não sei. É coador? Tem um coador para vai lá no rio
e tenta pegar água. E os alunos ficaram lá. Puxava, quando puxava, caía água. Puxava, caía água. Um cansou e voltou. Bah, mestre, não tem como. Ele falou, não, vamos lá que eu vou te ensinar como é que faz. E o outro tá lá ainda, assim, tentando pegar o Espírito Santo, né? Aí o mestre pegou o coador, botou assim, e deixou metade de fora e metade de dentro, se mergulhou na água. Ele assim, para ser cheio do Espírito Santo, só estando mergulhado. Não tem como a gente pegar uma porção diária, né? Não consigo pegar uma porção diária do Espírito Santo para hoje e vou levar, não tem como. Se não tiver mergulhado, o Espírito Santo é uma pessoa que está com nós em todo o tempo. Não consigo pegar aí no domingo na igreja e pegar para a semana inteira. Não existe dose homeopática. Ou tem ou não tem. Ou tá cheio ou não tá cheio. Não tem meio termo, né? E aqui ele falou muito legal que é o foguete, ele aprende a voar voando. Ele faz uma rota ali, mas ele só vai saber se ele vai ser bem sucedido quando ele voa. Não é criada uma baita expectativa, vai lançar um foguete. O mundo, dependendo da importância, o mundo inteiro para ver ele. Porque por mais bem planejado que ele tenha sido, ele pode dar errado. Então ele só aprende a voar voando. Ele só vai saber. O Elon Musk só soube que o foguete dava ré quando o primeiro deu ré. Quantos não deram ré? Muitos, né? E uma coisa que eu falo muito é, cara, quem nasce grande é monstro, né? Nada nasce grande. Tudo tem que a gente começa engatinhando, depois começa caminhando e caindo, daqui a pouco a gente já tá correndo, né? Daqui a pouco já tá fazendo pirueta, tá andando de roller, tá andando de várias coisas, né? Nada nasce grande. E a gente se limita para começar alguma coisa porque a gente acha que não tá, pelo perfeccionismo, né? A gente não tá preparado. Tipo, eu não sei fazer ainda. Mas como é que vai aprender se não fizer? Né? Eu mexo assim, tipo assim, os caras. Às vezes a pessoa vai pegar o primeiro emprego, aí eles pedem com experiência. Mas como é que a pessoa vai ter experiência se ela nunca trabalhou? Se nunca ninguém der uma oportunidade, não tem como a pessoa ter experiência, né? Então tem que começar. Vamos ver aqui. Quantas ideias que a gente já teve, que a gente foi procrastinando, e estourou na mão de outras pessoas? Você não tem aquela sensação, cara, eu pensei isso aí lá em 2010, e hoje o cara tá vivendo o que eu queria estar vivendo com a minha ideia. Ele podia ter tido a mesma ideia no mesmo tempo que tu, até antes, mas ele botou em prática antes. Daqui a pouco ele botou de qualquer jeito. Começou. Eu vejo isso aí, várias coisas eu tive ideia assim, o cara montou um negócio lá que tá estourado. Eu falei, bah, meu negócio. O cara me roubou, o cara nem me conhece. E o cara tá estourado. Por quê? Porque o nosso perfeccionismo nos travou, nos bloqueou, e a gente não foi. O cara podia ser menos preparado que nós, e ele foi lá e fez. Né? E ele falou uma frase também muito interessante que tocou para mim, assim, o perfeccionista, ele nunca se permite ser mestre, né? Porque ele nunca começou a andar, né? Porque, cara, pensa um cara que é totalmente contra a universidade, sou eu. Cara, ultimamente, eu não vejo mais fundamento. Cara, com tanto material, tanta coisa que quantas pessoas têm para nos ensinar na prática, eu prefiro pagar para estar do lado de uma pessoa aprendendo a experiência que ela tem do que estar numa faculdade. Porque, primeiro, a faculdade te ensina a ser funcionário de alguém. Ela nunca vai te ensinar. Ela vai, né? O colégio, a gente já foi preparado para isso, desde o colégio, né? Vai lá, entra tal horário, vai lá, agora é hora do recreio, hora da merenda, volta coisa, agora descansa, tal. E se tu vê, a nossa vida é assim. Quantas pessoas estão presas, trabalham 6 dias por semana para descansar um? Nós estamos na guerra, escala 6 por 1. Cara, eu sempre trabalhei 7 por 7, mas eu desfrutei todos os dias. Tem como, né? A gente não precisa se limitar a isso aí, porque eu trabalho todos os dias, eu vou aproveitar só nos dias que eu não trabalho. Não, aproveito sempre. Procura fazer o que a gente, né, que a gente fala que quem faz o que ama não trabalha nenhum dia, né? E Deus não nos chamou ele para sermos especialistas em teoria. Especialista em teoria tem uns quantos, né? Tipo, tu vai ver vai lá na MBA, professor lá, especialista em tal coisa. Mas ele teve experiência? O cara vai ensinar sobre empresa. Ele teve empresa? Teoria é muito fácil. Eu fiz ali, acabei que nem terminei de administração. Tu aprende lá, é tudo muito bonito, mas nem o professor sabe como é que bota aquilo ali em prática. A maioria das vezes, né? E quando a pessoa aquela que tem uma... Eu ainda até estava mexendo com a minha filha agora esses dias. Foi as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço do meu ciclo de amizade não terminaram a 7ª série. Foram ensinados a 7ª série. E são pessoas hoje milionárias, coisas assim,
Por quê? Porque eles aprenderam na experiência, modelaram pessoas, né? E nós vivemos no... O Stefan falou assim, ó, skin the game, é isso aí mesmo. A gente tem tantas pessoas para modelar, a gente vive numa era assim, eu saí do IP assim, ó, cara, eu vou aprender sobre neurociência, sobre a mente, eu quero dominar a mente. Esse é o meu propósito. E aí minha esposa, não, tem que fazer um curso. Eu falei, não vou fazer curso nenhum, eu vou aprender com quem tá fazendo, né? Eu não vou lá para um professor me ensinar. Todos nós somos professores. A gente só tem que ser crítico para saber se aquilo ali tem que ter o conhecimento para. É que nem o estudo da Bíblia. Né? Eu não posso ouvir pelos outros, eu tenho que ir na fonte. Porque senão eu posso ser enganado, posso ser levado para qualquer lado, né? Ele deu o exemplo lá do Tesla, né? Que tentou muitas vezes para fazer a lâmpada, né? Ele não criou a lâmpada perfeita da primeira vez. Falou assim, ó, vai ser assim, assim, assim. Ligou a tecla lá e a luz acendeu. Não, quantas vezes deve ter explodido, pegado fogo, várias coisas, até chegar à perfeição. E assim vai ser nossos projetos, né? Ele vai dando zebra, né? Um exemplo que eu uso, que era um investidor, acho que era o pessoal da Meta no Facebook, acho que foi quando foi criar o WhatsApp, alguma coisa assim. E eles fizeram, tipo assim, um investidor anjo, normalmente. O cara vai lá e investe em 100 negócios, né? Um negócio que dá certo, paga o erro de todos os outros 99, né? O cara às vezes fala assim, eu já falei, pode ter certeza, a maioria dos investidores mais errou do que acertou. Só que quando ia acertar, tem que acertar grande. Esse é o detalhe. Mas ele não se limitou, ele tinha 100. Tinha 100 anzol no lago. Daqui a pouco um pegou um lambari, outro pegou uma sujeira, outro pegou uma cobra, mas um veio o peixe que ele queria, um veio um dourado desse tamanho, que alimentou ele toda a vida, né? E aqui uma pergunta, como a gente romper o perfeccionismo, né? É a gente definindo uma meta e entregar no estado que estiver. A gente criar uma micrometas e quando chegar no dia, fazer do jeito que tiver, mas dando o melhor, não é? Não vou fazer de qualquer jeito, dando o nosso melhor, né? Como quando a gente vai se a gente vai no médico, tá precisando de um médico, e chega pro cara e fala assim, ah, doutor, tô assim, 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 e o médico olha pra ti assim e fala, não, vamos ver o que que dá pra fazer. A gente sente confiança? Você fala assim, não, pode ficar tranquilo, tá nas minhas mãos, eu vou fazer o meu melhor. Isso é lutar contra o prejuízo. Eu vou fazer o meu melhor. O resultado eu não sei, mas eu vou fazer o meu melhor. Se depender de mim, já é, entendeu? Mas não tem como saber como é que vai ser o resultado, né? E o melhor ele vai vir no caminho, né? A parábola, eu estou no meu coração da parábola dos talentos, né? O senhor saiu para viajar e deixou os servos cuidando, um de 5 talentos, outro de 2 talentos e de 1 talento, né? O de 5 e de 2 eles multiplicaram. O de 1 ele ficou com medo e escondeu o talento dele. Por quê? Perfeccionista. Ah, eu não sei, então eu não vou fazer. E o que aconteceu com ele? Servo mau e infiel, né? Virou escravo dos outros. Às vezes a gente vira escravo do perfeccionismo. A gente esconde, parece uma avestruz. Se esconde a cabeça para não transbordar. O pessoal comenta que lá na NASA tem uma foto de uma abelha e diz embaixo, né? Tem uma frase, né, que diz assim, né? A abelha é aerodinamicamente impossível dela voar, só que ela não sabe ler. Ela não leu aquilo ali e ela voa, né? Então, quantas crenças limitantes isso, o perfeccionismo vem de muitas crenças limitantes e muitos bloqueios, né? Da infância e tal, que nos bloqueiam, né? A abelha não sabia que ela não podia voar, ela foi lá e voou. Então, só que a Bíblia diz para nós que nada, né? A gente tiver 2 ou mais, nada, onde o povo tiver a mesma língua, não tem nada que ele não possa fazer, né? E às vezes a gente não consegue sozinho, mas a gente pode colar em uma pessoa, né? Moisés e Arão, Moisés era gago, mas Arão ajudou ele. O que falta em mim tem em um de vocês e vice-versa, né? A nossa deficiência a gente pode completar com outra pessoa. Se a gente quer ser o poderoso, não, quero toda a glória para mim, mas não. O próprio Pablo, o sucesso dele são os sócios. Ele é o cara que mais estourou, e coisa assim, tal, mas o que trouxe o recurso dele financeiro que ele fala, ele capta no digital e transforma para o físico,
é os sócios. Não tem como tocar tudo junto ao mesmo tempo. E a gente quer a glória só pra gente. Né? Tipo, não, eu sou o cara. Claro, mas eu posso colar com qualquer um de vocês aqui e a gente tem um sucesso. Daqui a pouco, sozinho, eu não vou ter voz. Eu e mais outra pessoa. É a mesma coisa que fazer. O pessoal tava dando ideia de começar a fazer live. Cara, fazer live sozinho é complicado, porque tu não. Mas a gente começa a conversar, qualquer um de nós aqui, um com o outro, cara, vai dar um baita material. Né? Por quê? Porque falta em mim, tem no outro. E eu queria convidar todos para trocar, para a gente ressignificar uma frase, né? Troque o tem que ser perfeito, porque pelo vou fazer o meu melhor. Então, se tem alguém aqui que tá travado, alguma coisa assim, cara, não faz o perfeito, faz o teu melhor. Faz com excelência. Entrega, te prepara, né? Que nem o. E não ser perfeccionista não é não ter medo, é ir com medo, né? É vencer o medo, porque eu tinha falado na outra aula ali, o medo é bom. Eu tive medo de entrar nessa aula aqui. Tenho frio na barriga, mas é o quê? É responsabilidade, é temor, né? E é compromisso com vocês, porque cada um aqui carrega uma coisa diferente, né? Tem que respeitar o que a outra pessoa carrega, não é eu chegar aqui e falar qualquer coisa e achar que tá bom, né? Eu me preparei para isso e eu dei o meu melhor. Vai ter pessoas que vão achar, uau, foi uma maravilha. Tem pessoas que vão assim, que esse cara tá falando? E ó, que coisa, foda-se, né? Eu fiz o meu melhor, né? Se foi bom para, se ajudou alguém, coisa boa. Se não ajudou, cara, faz melhor na próxima, né? É bem isso aí, né? E para de adiar sua missão esperando o cenário ideal. O progresso, ele vence a perfeição todos os dias, né? O esforçado, ele sempre vai chegar primeiro. Porque ele não, às vezes, até por inconsequência, ele não sabe das limitações dele, ele vai lá e rompe as limitações. Às vezes a sabedoria demais, a gente se torna uma esponja. A gente absorve, 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 absorve e tá aqui, estagnado. Não tem mais o que fazer, a não ser espremido para entrar coisas novas, né? A gente acha, eu conheço várias pessoas que de teoria, elas sabem muito, mas não conseguem, não transborda para ninguém, então não vale de nada, né? E é isso aí, meus amigos. Essa era a palavra do dia de hoje. Espero que tenha abençoado a vida de vocês. Agora vamos abrir para trocar uma ideia. Muito obrigado pela. Muito bom, cara, muito bom. Tá ouvindo bem eu aí? Que eu tô de Sim, fone. sim. Ah, não. Muito bom, muito bom, muito bom muito bom. mesmo, velho. Eu Uau. peguei muita coisa aqui, alguns exemplos eu até anotei, eu fui pegar o caderno, que eu tava sem caderno, falei, não tem como ficar sem caderno nessa aula, não, então ficar sem caderno. Esse exemplo que você deu do coador, aí eu coloquei palavra-chave, coador, água, alunos, rio, Espírito Santo, né, tem que estar mergulhado, perfeito. Esse exemplo que você deu dos 100 anzóis no rio pescando também, do investidor, gostei Sim. demais, gostei demais. E, cara, muito bom. Foguete só aprende a voar voando. Tipo, não tem como não quebrar o perfeccionismo É, através disso. Não tem não tem como. É como. tipo, vai lá e faça. É igual eu nas minhas lives, você até citou. Veio a ideia na cabeça na hora, eu tava dirigindo. Eu parei o carro e toma ali, abre na hora. É muito louco, eu sou de fazer desse jeito, assim, sabe? De pegar e já faz na hora. Ficou bom? Tá bom. Tem que melhorar? Beleza, vou melhorar. Mas é no percurso que vai ter No esses caminho. ajustes. É, No no caminho caminho. que vai fazer É. esses ajustes. Eu vou dar duas observações aqui que eu até criei um conselheiro no chat GPT. Eu É. peguei vários livros assim, coloquei lá o conselheiro e até pesquisei, eu já lembrava que era isso, mas o perfeccionismo, ele vem também das críticas severas que aconteceu na infância da pessoa. Por Sim. exemplo, pega um erro, pequeno erro, o pai, a mãe, o professor, o pastor, e deixa como se fosse uma grande falha. Por exemplo, a pessoa foi e errou na leitura, um cálculo, não um cálculo de matemática, 2 mais 2 era 4, ele falou 5. Aí o pai fala, você é burro, você é idiota. Não. Deixa muito grande esse pequeno erro, aí a pessoa fica com o quê? O erro de falar e o erro de fazer, o medo de falar, o medo de fazer errado, vem dessa, tipo assim, nossa, se eu errar, todo mundo, porque na cabeça dele, na hora que ele errar, todo mundo vai fazer aquele escarcéu.
igual está registrado na biblioteca do passado dele, né? Sim. Mas assim, muito bom, muitos bens. Não vou falar nem parabéns, que eu não quero que seus bens parem, quero que aumente mais ainda, né? Muitos bens, Éder. Show de Eu bola. vou deixar mais. O Cristiano levantou a mão ali. Se eu pegar para falar aqui, eu vou passar meia hora, vou parar por aqui. Outra aula. Fala aí, Cristiano. Bom dia, pessoal. Éder, vale sim um parabéns, porque a gente tem que reconhecer quando algo está feito no esforço e mais próximo da perfeição. Cara, é muito legal essa colocação, porque a gente tem que buscar a perfeição, fazer o melhor nosso. Sim. E o bloqueio, efetivamente, a ação do mal é o perfeccionismo. Então, buscar a perfeição é a qualidade. Ser perfeccionista talvez é a desculpa, ou talvez, Rafael bem colocou, é o bloqueio que alguém colocou em você. Quando a gente nasce, é criança, a gente é perfeito por natureza. Tudo que a gente faz está certo, porque a gente é genuíno, a gente Tá aprendendo, né? digamos, é aprendiz a todo momento. E isso é fantástico. E quando a gente vai crescendo, Rafael colocou bem, parece que ele fez curso de inteligência emocional, porque são aqueles bloqueios que outros vão colocando. Então, você vê que, assim, esse perfeccionismo não é seu. Porque a busca do perfeito é a sua essência. E exatamente quando você fala do perfeccionismo, você se distancia da sua essência. Cara, ninguém sabe fazer tudo, mas pode. Basta se dedicar. Você deu vários caminhos. Juntar-se com alguém que sabe mais que você naquele tema, que você sabe mais sobre o seu próprio, buscar conhecimento. E aí, essa é a nossa jornada. Eu achei muito legal, muito pertinente. Assim, falou com propriedade. E, gente, eu fico feliz porque o grupo está se tornando grandioso, caminhando para a perfeição. O caminho é longo, mas, cara, é 1% melhor a cada dia. Muito obrigado pela palestra de hoje aqui, foi muito bom, muito legal. Dos conceitos mais simples que a gente vai deixando no dia a dia, né? É sempre muito bom ter essas pílulas, igual a pílula da felicidade do Rafael lá. Estamos ao vivo, pessoal, para o Brasil e para o mundo. Aqui estamos ao vivo. Marca, Para né? esse pequeno grande mundo. Parabéns, obrigado, viu, Éder, pelo sábado aí, super positivo. O Éder, você disse que você está quebrando esse perfeccionismo que você tinha. O bloqueio do perfeccionismo foi o que me travou por muito tempo. Então, isso que eu vou falar para você é o que eu utilizo para mim, assim, basicamente todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. Se permitir ser imperfeito é a melhor descoberta que você vai poder fazer para sua vida. Porque ninguém Libertador. que é libertador, ninguém que testa alguma coisa, julga quem está testando, quem está tentando começar alguma coisa. Então, geralmente, a crítica vai vir de quem não está fazendo absolutamente nada. Então, ser imperfeito e se permitir ser imperfeito é totalmente libertador. E aí, se o seu bloqueio ainda tem camadas, se pergunte, quem que você está tentando agradar? Porque você não é perfeccionista para você está querendo agradar uma outra pessoa, né? E essa outra pessoa que você vai ter que literalmente desagradar. Você vai ter que chegar na pessoa e falar não, você vai ter que se permitir errar para essa pessoa, porque o padrão para a gente quebrar um bloqueio ou é a emoção muito forte, igual o Stefan falou na aula passada, ou então a repetição. Né? Eu coloquei no meu Instagram que imperfeito é melhor do que não feito. E todas as aulas que eu vou dar, todas as lives, às vezes eu faço questão de errar, porque é através desse erro que as pessoas vão criticar e eu abro a boca mesmo, pelo menos eu testei. Pelo menos eu fiz. Né? Eu desativei meu Instagram, ele era para ser todo assim, todo perfeitinho, né? Todo aquele bloqueio, um vídeo, e aí uma foto, uma frase, um negócio, só que ele nunca ia para frente. Aí depois que eu cheguei do IP, a primeira coisa que eu fiz, eu desarquivei tudo. Falei assim, vai virar uma zona, vai virar um cabaré isso aqui, eu não tô nem aí. Aí a menina pegou e falou assim para mim, nossa, Tássia, você falou
que já estava dando aula, eu imaginava que o seu Instagram era lindíssimo. Aí eu falei assim, não, eu desarquivei de propósito, porque eu prefiro que seja imperfeito do que não feito. Essa menina Exatamente. nunca mais me mandou mensagem, ela era minha dupla Eu, no IP. eu uso muito essa frase, sabia? Melhor o feito do que o perfeito. Só que o meu nível de perfeccionismo não era nem comigo, era com as pessoas. Eu tinha que ter um funcionário lá na loja e tal, os caras estavam fazendo, tal, aí eu comecei a falar assim, que eles estão fazendo porque eu não tô fazendo, né? Tipo, algumas coisas, né? Eles estão fazendo porque eu não tô fazendo. Deixa eles fazer, entendeu? Eu vou aperfeiçoando neles, mas deixa eles fazer, porque é melhor o feito do que o perfeito. Eles botavam uma postagem e eu assim, não, tá fora de padrão, tal. Eu falei, tá, mas eu esperando o padrão, eu não fiz ontem, eu não fiz antes de ontem, eu não fiz, então não adianta. Melhor feito do que perfeito. Com E certeza. aí você treina essa arte de treinar as outras pessoas, porque da mesma forma como você precisou errar para poder aprender, você tem que ensinar as outras pessoas quando elas errarem, né, para que Exatamente. elas possam aprender e não você fazer na frente dela. E o que você falou sobre faça seu melhor hoje até ter condições de fazer melhor ainda. É Sim. um processo. Mas é isso. Eu anotei muita coisa da sua aula, Uhum. viu? Show de bola. Parabéns. Muito obrigado. Acho que a Nathane levantou a mão. Oi, Eder, tudo bem? Quero Tudo bem. dizer assim que foi maravilhoso sua aula, viu? Parabéns. Além de você falar muito bem, você transbordou de forma assim espetacular para nós. Eu peguei Bem. muitos insights, muitas coisas que eu não tinha pego no dia da aula do nosso mentor. E olha só, Sim. né, como é legal isso, né? Porque a gente acaba achando que vai ser uma cópia, vamos dizer assim, uma reprodução quase que original, só que não. A gente põe a Já. nossa essência e você colocou a sua essência e trouxe, assim, com exemplos da sua vida, que fez muito sentido. A gente conecta com a nossa vida, sabe? Sim. Então, meus parabéns. Como diz o Rafael, só os bens, sem o para. Então, muitos bens para você. Peguei o código, Rafael. Adorei esse bens aí. Vai ser bens para todo mundo. Então, obrigada, gente. É isso. Continue. Ah, show de bola. É isso aí. E ontem estava fazendo e às vezes a maioria das pessoas respeitam resultados, né? Mas eu quero dizer eu respeito muito o que as pessoas carregam, né? E eu respeito muito cada um daqui pelo que você carrega, né? E o que aquilo conseguiu transbordar aqui. Até por a gente estar aqui, né? Tipo, como eu falei lá, de 500 virou 50 e agora nós estamos aqui em 9. Cara, isso aí nós somos mais do que vencedores por estar aqui. E tenho certeza que a gente tem melhorado a cada dia através de outra pessoa. Então, eu queria deixar isso para vocês também. Respeito muito o que vocês carregam. Não, os resultados virão. Nós usufruiremos e nos encontraremos em lugares maravilhosos. Mas, enquanto isso, respeite o que você carrega, né? Não fica só se limitando pelo resultado que não chegou ainda. Ele vai chegar, é natural, né? Como é que é o que o Pablo fala? É a lógica, como é que é? Lógica natural, né? Como é que ele fala? Deu Base lógica, deu lógica a natural. lógica. Base da lógica é natural. Não tem como não dar errado, entendeu? Então, Não, se mas isso respeite. aqui já é um resultado. É O um que baita você resultado. fez é um resultado, né? Não é porque não é resultado na vida do outro que o outro não acha que é resultado, mas a pessoa que é tímida a fazer uma aula é um baita de um resultado. É. A pessoa que é perfeita, que quer ser perfeita, ela se permitir ser imperfeita, é um baita de um resultado. É. Sempre é um resultado, é um micro resultado, pode não ser no olho do outro. Ô, gente, depois que acabar esses 21 dias, vocês vão reorganizar para começar tudo de novo? Eu gostaria. Se quem quiser ficar, eu tô dentro. Vamos agilizar. Eu vou fazer, inclusive, do 156, né? Mas eu quero até aproveitar o gancho que o Valquírio falar também, e eu queria que todos aí, se puder, dar uma salva de palma para Nathane, né? Porque realmente nós estamos aqui no pós-IP, ela que deu essa ideia, trouxe e muitos bens, né? Vou falar a mesma palavra que você gostou para você, muitos bens aí no Japão, no Brasil e no mundo. Vai lá, Valquírio. É como o Pablo fala, né? Parabéns para vocês, porque vocês que aceitaram e toparam essa doideira toda. E ó, espera, a Tássia que perguntou, né? Espera até o último dia, que o último dia a gente tem propostas aí para ver se vocês topam esse desafio maluco. Pode ir lá, Valquírio, pode falar. Estrategista aí, hein, Nathane? Bom dia, gente. Cara, é sensacional. Eu cheguei meio que no meio do caminho, mas
Já deu para mergulhar o bastante, Éder. Parabéns aí. E foi exatamente, eu já entrei você falando, Deus vai utilizar aquele que está a serviço, aquele que se coloca a serviço. E com o que você tem, sabe? E o mais massa que eu acho disso tudo é que são frutos que começam a brotar, por quê? Porque a gente começou a se aproximar de Cristo. Quanto mais a gente se aproxima dele, e aí Rafael trouxe um negócio louco, você não estava aqui, mas Rafael vai fazer uma aula, né, Rafael, do 156 para nós, traçando um paralelo do sistema solar. Ou seja, quanto mais nos aproximamos do Sol, ou seja, do Rei, mais a gente começa a brilhar, mais vida a gente tem, mais a gente vai remir tempo. E um pouco do que você falou também sobre essa questão da não procrastinação, né? Que aí acaba sendo um efeito do perfeccionismo. Quem nunca teve, né? Esse negócio que você falou, eu achei muito engraçado, de você chegar num lugar, às vezes, por exemplo, um quadro tá meio torto. Cara, já tive isso. E, tipo assim, não é que é uma coisa que... não era, eu não ficava obcecado, eu não cheguei nesse nível, eu já vi alguém assim. Mas era algo que saltava aos olhos muito fácil. Eu disse, "Opa, eu quero me libertar disso." Então, vai dizer exatamente do nosso comportamento. Então, cara, hoje eu estou na pegada do seguinte, eu vou com o que eu tenho. Se eu estou na rua, se eu estou... Agora mesmo sair, vim lavar o carro, eu disse, não, vou tomar um café, sabe? Eu não estou muito preocupado, eu quero fazer. E quando eu digo todos os dias de manhã, Senhor, eis-me aqui, qual a missão que o Senhor quer que eu siga hoje? Eu estou aqui para bater continência. Então, irmão, parabéns aí. E só para finalizar, como o Natane bem colocou, deixa chegar o último dia, não vamos sofrer, não, sem antecipação, sem ansiedade. Deixa de ser peru. Peru morre só na véspera. Mas eu gostei, Éder, uma outra coisa que eu acho que você trouxe também, que eu acho que vale a pena, tipo assim, o brainstorm, ele acontece dessa forma, né? Ou seja, as ideias vão acontecendo e a gente começa, ou seja, o que nós podemos produzir para reverberar em outras vidas a partir daqui? Eu acho que a gente pode amadurecer alguma coisa nesse sentido. Principalmente vocês que são mais experientes, mais vividos aí, pensar em algo que a gente possa reverberar e transformar de repente num business, sei lá, em alguma coisa que a gente possa fazer. E aí, de novo, né, o volta e meia tem falado sobre o Márcio Michele, ele fala muito sobre as ideias de negócio, elas podem surgir e não necessariamente precisa de grana. Então, o que a gente pode... É só uma semente que eu estou lançando aqui, tá? O que a gente pode desenvolver aqui que pode reverberar em transformação de outras vidas? Eu acho que a gente pode pensar em algo aqui, sabe? Algo concreto. Que a gente tá embebido disso, a gente está na frequência, a gente está vivendo isso, massa, mas como é que a gente pode produzir algo que a gente pode, sabe, impactar outras vidas? Algo prático. É só algo que me veio à mente depois da provocação do Éder aí. Beijo grande. Deixa eu falar uma coisa aqui, aproveitando também a oportunidade. Eu lembro que no IP Rafinha, o Pablo falou sobre como deixa eu te zerar... cortar rapidinho. Vai Posso? lá, pode. Rapidão. Gente, eu quero expressar minha gratidão para todos vocês. Aí, sinceramente, do fundo do meu coração, eu me sinto privilegiado de estar aqui com vocês. Nath, você é demais, valeu demais por ter convidado esse grupo aí, meu, fantástico. Assim, eu fico toda manhã esperando aqui, meu, para esse momento chegar. Eu fico, assim, espantado com a experiência de todos vocês aí. Fico mais quietinho, mas estou só observando, estou aprendendo com vocês e, sinceramente, a gente valeu demais. Valeu por compartilhar tudo isso aí, Éder. Você arrepiou hoje, lindão. Foi coisa Valeu. linda, meu, valeu. E é isso aí, gente. Eu tô com vocês, estamos juntos. Adorei essa ideia aí também, Valquírio. Vambora, vamos pra cima. O ponto então, o pessoal elogiando aí a Natane, né? É o que o Pablo fala, né? O primeiro que acorda salva a casa. A Natane acordou e salvou a casa. E é uma coisa que é bem legal a gente fazer. Eu vejo isso uma característica que é a questão de honrar a pessoa, entendeu? A honra é dada para quem merece. Então,
Ela merece. É uma das muitos resultados que a gente já conseguiu desenvolver e destravar é por causa dessa decisão que ela tomou. Então, para ela, vai ser um micro resultado também. Eu não sei se vocês lembram, o Pablo fala sobre zerar o elogio e a crítica, mas de certo modo ele não trouxe. Eu não lembro de ter visto lá no IP como fazer isso. Vocês sabem como fazer isso? Ou não? E aí eu vou pegar aqui o que eu já vi ele fazendo, se fizer sentido para vocês. O primeiro passo para zerar a questão do elogio e a crítica é você entender quem você é. Então, você é mais semelhante ao Criador, certo? Você tem um propósito aqui, o principal propósito é relacionamento com Deus. Então, se de algum modo você faz algo que trouxe algum benefício para as pessoas, ele veio diretamente por causa que Deus transmitiu isso para você. Então, quando alguém te elogiar, ou na sua mente, ou de forma audível mesmo, você pode falar bem assim: louvado seja Deus, glória a Deus por isso. Então, você está transferindo toda a glória do elogio que está vindo para você para quem de fato te capacitou para você fazer. E aí você consegue zoom, aí você respira fundo. Eu estou treinando isso aqui com vocês. Quando vocês elogiam, eu respiro e falo glória a Deus, louvado seja Deus, na minha mente. Por quê? Eu não trago isso para o meu coração. Eu vou continuar fazendo e aí eu vou agradecer a Deus por ele ter me capacitado para isso. E o segundo ponto da crítica é da mesma forma. Se alguém vem e critica, você fala: ele não está criticando a mim, não, ele está criticando a Deus, porque eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Então você consegue trazer um equilíbrio e ao mesmo tempo sem pressão em você e sem parar de fazer o que Deus chamou você para fazer. Eu queria só falar isso, daí eu já encerro a minha parte também. Show de bola. Vamos ansiosos então para a última aula. O Cristiano levantou a mão? Vou falar. Quer falar, Cristiano? Ou não tinha baixado? Ele deve estar no elevador ali, ó, vai travar um pouquinho, mas logo ele volta. Então vamos. Hein, quem foi? Agora sim? Agora sim? Agora sim. Primeiro que eu tenho um bico aqui que a minha esposa fica escutando de longe, fala assim: nossa, esse cara arrebentou com essa frase, não sei o quê. Falei: meu amigo, é meu grupo. E ela falou assim: quer falar, amor? Ela falou assim: eu tô gostando de ver, porque ela já fez um monte de IP, não sei o quê. Quer falar? Não, parabenizar mesmo vocês, porque realmente um grupo pós-IP, com essa união e com essa intensidade que vocês estão de continuar seguindo, compartilhando a palavra, isso é muito lindo, entendeu? Compartilhar conhecimento, agregar mesmo, somar um na vida dos outros, isso é muito bom. Então, parabenizar mesmo pela iniciativa. E o Cristiano demorou para fazer, mas eu acho que ele fez na hora certa, porque ele entrou no grupo que ele tinha que entrar mesmo. Ai, eu paguei uns R$200, velho. Ô, pessoal, só uma coisinha. O Éder fez uma colocação que a gente tem que ficar muito atento, que pode ser cilada. Fazer do jeito que tá, ou do jeito que dá, é uma atitude importante, é sair da inércia, ir para o movimento. Agora, no trabalho, o Éder colocou uma situação ali, nós temos que ficar muito atento, porque quando a gente lidera os empresários, não sei o quê, a gente não pode fazer ou cair na cilada de fazer de qualquer jeito. E ele falou muito bem de delegar, de controlar, de liderar. Aí a gente tem que fazer o seguinte, porque todo mundo tem um potencial, a gente pode não ser perfeito, mas tem um mínimo, o EVP, né, o mínimo value product. Então nós temos que ficar muito atento para não fazer também, que aqui em Minas a gente fala de fazer nas costas, porque aí a gente dá um exemplo ruim também. Então nós não podemos cair na cilada, e eu vejo muitas frases na internet falando assim: primeiro a gente faz, depois a gente melhora, mas a gente faz o mínimo aceitável, porque é um produto, é a imagem. Uma excelência, né? Cara, então assim, nós temos que estar muito atentos para não cair na cilada de umas frases meio... até limitante, porque você tenta destravar e a pessoa acha que é de qualquer jeito. Então, assim, a nossa responsabilidade também de influência, destravar os outros, é também chamar, olha, o seu potencial está aí, cara. Também saia da inércia, vai para o movimento e melhore esse produto seu, porque no jeito que está, ele é só um protótipo.
E o protótipo não é comercializável até então. Então, assim, é só um alerta para a gente não nos matar, falar, não, então você não está perfeito, não está, não, mas é protótipo e você vai melhorando 1% a cada dia. Show de bola, ótima. Top, hein? Beleza. Top. Muito bom. E é que nem quando a gente vem para Jesus, quando chegar em alguém para Jesus, né? Vem como está, mas tem que ser transformado, né? Pode vir como está, mas tu não vai permanecer, não, se permanecer, não tem como. Tem que mudar, tem que gerar mudança, né? Ele falou para Maria Madalena, né? Não, alguém te apedrejou? Ela falou, não, então vai e não peques mais. É. Tipo assim, continua melhorando, né? Sabe, Não continua no pecado. sabe que essa é uma coisa que eu vi nessa convenção que eu falei para vocês, que tem muitas pessoas que são verdadeiros pastores. Pastores que eu digo não é pastor de igreja, mas que vão lá, curam a pessoa, né? Botam óleo, botam azeite, tal. Mas tem aquelas pessoas que são como cães, que ficam só lambendo feridas, né? Como tem gente que gosta de lamber ferida, né? Porque tem aquela pessoa na volta ali, aí tu tá um nível acima da pessoa e a pessoa tá sempre te ouvindo, e aquilo ali pro ego faz muito bem, né? Tipo assim, tal. Só que a pessoa nunca, ela nunca muda, ela só fica só lambendo a ferida dela, não traz a solução, né? O verdadeiro pastor diz que ele vai, se tiver que quebrar as patas da ovelha para trazer ela na marra, ele vai lá, bota azeite, bota vinho, e ele cura, né? Ele transforma. E assim era Jesus, né? Eu vejo Jesus muito dessa forma. Jesus passava, ele era tudo no caminho, né? Tipo assim, ele estava indo curar a filha de Jairo, e no caminho, a mulher do fluxo de sangue tocou nele e foi curada. É tudo no caminho, entendesse? E tipo assim, Jesus não chegava com uma pessoa toda assim, fulaninho, vamos mudar de vida, fulaninho. Aí passava de novo outro dia, fulaninho, tal. Era no caminho a atitude das pessoas, né? Quando ele curou a cegueira lá do cego, do poço, né? De Betesda. Quando o cara foi falar pra ele, tipo assim, ele falou assim, ele perguntou pra ele lá, né? Ele assim, tá tantos anos que eu venho aqui, ninguém me coloca na água. Jesus não perguntou tua dificuldade, ele perguntou, tu quer ser curado? Né? Ele transforma a vida na hora. Então, o nosso papel é transformar vidas e não lamber feridas, né? Isso aí me tocou muito, né? Porque quanta gente, né, fica só remoendo aquele problema, remoendo, resolve, ó, pum. Que nem o Rafael falou pro amigo dele, cara, eu fui idiota lá, eu paguei, tal, mas meu casamento não é assim, meu tô não sei o quê, não é assim. Pode ter certeza que ele pensou isso aí, ele tá pensando até hoje, ele tá mastigando isso aí e tá difícil de engolir, né? Então, eu acho que o nosso propósito é isso aí. É curar pessoas e não arrastar o problema delas. Pô, eu quero até aproveitar de novo aqui e agradecer o Cristiano. Essa frase dele para mim fez muito sentido. Protótipo não é comercializável. Muito bom, gostei demais. Top. Isso aí, tipo assim, pega como uma ação prática para você continuar melhorando, entendeu? E tipo assim, é igual, eu vejo na minha cabeça assim, eu tô vendendo um pano branco, aí caiu no chão, sujou tudo, eu tenho a possibilidade de lavar, mas eu não vou lavar porque eu tenho que vender de qualquer jeito, entendeu? Vai lá, volta, lava rapidinho, deixa secar e depois você vende. Tipo, veio na minha cabeça dessa forma, entendeu? Muito bom, muito bom. Show de bola. Vou parar de gravar aqui.